santificado seja teu nome, Pai nosso que estás no céu, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja, venha o teu reino na terra como nos céus, venha o teu reino na terra como nos céus, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e venha o teu reino na terra como nos céus, venha o teu reino na terra como nos céus, que venha o teu reino, venha o teu reino na terra como nos céus, venha o teu reino na terra como nos céus, que venha e permaneça teu reino inabalável, 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 que venha e permaneça teu reino inabalável. Glória ao nome de Jesus. Pai, nós adoramos a Ti, te agradecemos por essa escola, por esse momento, que os céus estejam abertos diante de nós. Abre, Pai, os Teus céus, para que toda sabedoria, para que todo o governo dos céus venha sobre nós. Obrigado, Deus, por essa escola, falando sobre os dons espirituais, que o Senhor nos instrua e que possamos, de fato, fluir numa vida, Senhor, no Espírito. Que a linguagem do céu, que a linguagem espiritual, que a linguagem do Senhor, Pai, seja algo, Senhor, que as nossas vidas venham viver de verdade, Pai. Nós oramos para que essa escola não seja apenas algo teórico, mas sobretudo prático. Em nome de Jesus, nós, Senhor, assim selamos essa última aula, Pai, dos dons espirituais. Abençoa, Pai, os dízimos, as ofertas, primícias, esmolas.
E nessa noite, Pai, possamos também trazer aquilo que te pertence. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Cadê os diáconos? Vem, você que tem dízimo, oferta, premissas, esmolas. Glória ao nome de Jesus. Venha o teu reino na terra como nos céus. Venha o teu reino na terra como nos céus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tome seu assento, boa noite. A paz. Glória a Deus. Mais uma aula da escola, amém? Nossa última aula sobre os dons espirituais, amém? Última aula, mas nós acreditamos que podemos ter, talvez, mais algum tempo, mais algum período, podemos falar um pouco mais sobre as línguas, mais sobre os dons mesmo, no fechamento, que nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos fechar hoje, amém? Para a gente dar uma continuidade da aula passada, nós falamos sobre a palavra de conhecimento, nós falamos sobre a profecia, o dom de profecia, e nós falamos sobre a palavra de sabedoria. O que a minha teologia me permite falar, qual é o entendimento, que eu ando, que eu tramito, é o entendimento de que isso aqui é um ponto de partida. Porque se você falar, pastor, eu achei que o dom de profecia, lembra que nós falamos aqui, aula passada, o dom de profecia é o quê? Quando a gente chega e vai lá para o irmão e fala assim, diz o Senhor. Não, isso não é o dom de profecia, amém? Pastor, mas a Bíblia diz, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, ele fala que quando existe a variedade de línguas, com a questão da interpretação, se assemelha ao dom de profecia, ok? Então, quando a gente libera uma palavra para uma pessoa, está dentro do contexto de uma palavra de conhecimento, ok? O que nós entendemos disso aqui? Então, palavra de conhecimento, eu achava que era profecia, profecia agora é palavra de conhecimento, existe agora mais um aqui, a palavra de sabedoria, e aí a maioria das pessoas começa o quê? A confundir isso aqui tudo, palavra de conhecimento, sabedoria e a profecia, coisa embola, e dentro assim, da teologia, vamos dizer, da Assembleia de Deus, que eu, em certa parte, ou na maioria dos pontos, é onde eu tramito, onde eu caminho, ainda que revendo alguns conceitos e algumas coisas, até hoje, mas isso aqui é uma coisa que para mim eu permaneço nela, não vou mudar. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, a teologia reformada, os presbiterianos, eles vão falar que palavra de conhecimento, profecia e sabedoria, tudo diferente do que a gente falou aqui. E aí eles dizem, a maioria são cessacionistas, que os dons cessaram, no último dos apóstolos. Aí eles já começam a dizer que não é o dom totalmente que cessou, que os dons ainda existem, mas o cessar dos dons é a diminuição da intensidade dos dons. E aí, irmãos, eles começam a explicação que, ao meu ver, não é muito cabível. Então eu permaneci nessa teologia que eu sempre aprendi em relação aos dons, pelo menos, ok? Escatologia é uma outra coisa, Nós temos reformulado muitas coisas devagar, mas aqui dos dons, para mim, é uma visão muito clara. Eu permaneço nessa mesma visão.
E essa visão, né, que desde os antigos lá das Assembleias de Deus, a gente, irmãos, tínhamos assim muitos irmãos conhecedores, pastores extremamente renomados, né? E nós temos aqui a palavra de conhecimento como um ponto de partida. Lembra que a palavra de conhecimento, nós falávamos sobre passado, né, na maioria das vezes, e presente, ok? Passado e presente. Quando nós vemos para a profecia é como se fosse um caminho. Então você navega na profecia, e isso significa, lembra que nós falamos que está muito ligado à interpretação, ok? Então a interpretação da Escritura está ligada à profecia. O entendimento da verdade está ligado à profecia. Então essa é a verdadeira profecia. Lembra que nós falamos aqui, né? Acho que não preciso abrir, mas Apocalipse diz que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. O que é o espírito da profecia? A vida. Se tirar o teu espírito, morre. A vida da profecia, o cerne da profecia, o centro da profecia, não é outro senão o testemunho de quem? De Jesus. Então a profecia, ela vem para testemunhar do Cristo. O Cristo é o tema central das Escrituras. Não é como alguns coaches, né? O que tem mais seguidores aí no mundo, daqui do Brasil, que faz a turnê, ele diz que o centro é o homem. Não é o homem, nunca foi. O centro das Escrituras é Cristo, sempre foi e não vai mudar. O tema central das Escrituras se chama Jesus. Então, quando a gente pega e fala sobre a questão de que o espírito da profecia está ligado ao testemunho de Cristo, a gente está dizendo o seguinte, que essa profecia ela vem para revelar Jesus. Se ela é para revelar Jesus, Jesus não vai ser revelado dizendo que você vai ganhar um carro novo. Aí você diz, eu recebo, esse é o Jesus que eu vim buscar. Não. Como que Jesus vai ser revelado? Através das Escrituras. Amém? Então, a palavra de conhecimento é como se fosse um presente e passado. A profecia é como se fosse um caminho que você está tramitando, está andando nele. É uma rua que Deus tem pavimentado para que a gente possa andar em cima. Então o asfalto está bem lisinho, a revelação está bem clara e a gente está andando em cima. E a palavra de sabedoria está muito ligada ao quê? Ao lugar do ponto de partida que saímos, para onde vamos chegar. Ok? Por isso que a palavra de sabedoria, ela diz o seguinte, sobre futuro. Então Deus dizia assim para Israel, ó Israel, ouve, o Senhor teu Deus é o teu Senhor. Desobedeceste, passado, erraste, hoje negaste o meu nome. Palavra de conhecimento. Porém te digo, Israel, profecia, anda pelo caminho da verdade, conheça os preceitos do teu Senhor, do teu Deus, para que amanhã eu possa fazer proezas no meio de ti, Israel. Palavra de conhecimento, profecia, palavra de sabedoria, os três caminhando sempre quando Deus abrir a boca. Que coisa linda, coisa poderosa. Por quê? Porque toda verdadeira profecia está ligada a uma coisa, preste atenção. Toda verdadeira profecia está ligada a você fazer, lembra lá quais são as três características? Quando você está falando, ou melhor, vamos dizer assim, confrontando, então você está exortando. O caráter no original de exortação, a palavra no original está ligada a encorajamento. Então Deus nunca exortou para matar, Deus nunca exortou para tirar aquela pessoa de cena, para tirar Israel de cena, para acabar com um plano. Deus sempre exortou para quê? Para se levantar, encorajar e seguir para frente. Então você vê o Antigo Testamento todinho, Deus pegando Israel pela carcunda, levantando e dizendo, bora irmão, vamos que vai dar certo Israel. Então sempre vinha uma palavra de juízo, mas no final uma palavra de restauração, sempre.
Você nunca vai ver Deus emitir uma palavra de juízo sem no final emitir uma palavra de restauração. A gente é homem, né? A gente queria que Deus acabasse com tudo. Mas Deus não é homem. Deus sempre no final tem uma palavra de restauração. Amém? Então, é como se o Senhor aqui tivesse exortando. Aí a palavra, ela consola. Isso significa, traz esperança. Todo consolo de Deus está ligado à esperança, que é um dos pilares do Evangelho. Por isso a esperança na era vindoura é a verdadeira esperança. Nós esperávamos algo melhor para o Brasil, não aconteceu. Mas a nossa esperança está na era vindoura acima de tudo. Amém? Então assim, isso aqui está ligado ao consolo. Então a verdadeira profecia, ela exorta, consola e edifica. Uau, isso aqui é profundo. Então as três bases, três pilares da profecia estão aqui. Então a palavra de conhecimento, Deus revelando o passado, Deus revelando o presente, o estado atual, tá? Então vou botar aqui, ó, atual, estado atual. Deus está exortando. O Senhor agora mostra o caminho que Israel deve seguir, edificando Israel. A exortação veio o quê? Encorajando para que se levantasse e andasse na interpretação correta, na compreensão correta do coração de Deus, da vontade do Pai, ok? Então Deus veio o quê? Edificando. E Deus termina agora aonde que eles têm que chegar, através de um consolo trazendo esperança, ok? Isso aqui resume. Não tem, impossível você conseguir um resumo melhor do que isso aqui. Menor e melhor. Porque isso aqui embola tudo. Tem gente que, meu Deus, não estou entendendo nada. Aqui dá para entender tudo. Ou tem alguém com dúvida ainda nisso aqui? Que antigamente, né, como eu falei, profecia era palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Que tanto de palavra, que profecia, não estou entendendo nada. Então aqui está muito claro. Amém? Ainda botei para você aqui de como é que se fala? De um bônus, né? Os três pilares da profecia: exorta, edifica e consola. Esperança. Amém? Então, esse ponto aí tá, vamos dizer assim, bem claro, bem transparente. Ok? Vamos lá. Está entendido, irmão? Isso aqui é uma principal coisa aí da nossa aula. Amém? Agora vamos passar para um outro tópico que eu queria falar com vocês sobre essa movimentação prática dos dons espirituais. Depois eu quero até orar com vocês no final um pouco. Mas essa movimentação prática dentro, né, dos ofícios que nós temos. Preste atenção. Quando Jesus, ele, né, deu à igreja, os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, o Senhor entregou para que a gente fosse, né, desenvolvesse também esses ofícios. Tudo isso para, a Bíblia diz, o aperfeiçoamento dos santos. Então esse aperfeiçoamento da igreja se dará através desses ofícios, dos ministérios. Então nós estamos falando sobre dons espirituais. Aqui tem 3 deles que são, né, que a gente precisa entender, porque as pessoas, elas confundem esses dons. Então está bem claro aqui. Mas quando eu pego aqui, por exemplo, não vou apagar aqui não, vamos botar aqui, vou botar aqui um evangelista, por exemplo. Quando a gente pega um evangelista, a gente precisa entender que o evangelista, ele vai sair para o campo e ele precisa o quê? De ferramentas. Essas ferramentas, elas precisam ser usadas, e as ferramentas que serão usadas serão os dons espirituais. Só que observe, cada ofício ministerial,
ele vai ter uma evidência de alguns dons, e isso é fato. Cada ofício, ele vai ter a evidência de alguns dons. Então você vai ver que uma pessoa ela vai fluir mais num dom, o outro vai fluir mais no outro dom, o outro vai fluir mais no outro dom. Por quê? Porque ele carrega um ofício ministerial, tá? Lembra aqui que isso aqui são os dons ministeriais, ok? Esses dons aqui ministeriais, né? O evangelista, o profeta, não sei se vai caber aqui, o mestre, o pastor e o apóstolo. Então nós estamos falando aqui sobre os dons espirituais. Só que para terminar, eu queria fazer algo prático com você, dizendo, linkando os dons espirituais, que são os 9 de 1 Coríntios capítulo 12, linkando isso aonde? Aos dons ministeriais. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela ou quando ela carrega esse ofício do dom ministerial, ele automaticamente vai fluir dentro de alguns dons espirituais. Então isso aqui, na prática, vai linkar, vai ligar. Então, como eu falei, você pega um evangelista. Se você pegar a lista dos 9 dons, você vai observar que eles vão fluir mais dentro de alguns dons. Exemplo, cura. Os evangelistas, eles fluem poderosamente nos dons de cura. Se você não vê os evangelistas fluindo nos dons de cura, ou ele não está buscando, ou não é evangelista, porque é uma evidência que existe na vida dele. Ok? Aí você pega aqui, vamos fazer um dever aqui, pode perguntar não, né? Ou pode? Pode ou não pode? Ué, o professor não pode perguntar para a escola? Aqui não é a escolinha do professor Raimundo, irmão. Aqui é a escola do reino. Isso aqui é coisa séria, isso é coisa do céu, irmão. Então todo mundo tem que estar. Estou entendendo, pastor, mesmo se errar. Mas vamos lá, depois eu vou completar então com vocês, vamos lá. Então os dons ministeriais, eles vão estar sempre linkados aos dons espirituais, ok? Então um exemplo aqui, depois eu vou pedir para você dar outro exemplo. Um exemplo, por exemplo, os evangelistas, eles vão fluir muito fortemente nos dons, por exemplo, de cura, amém? O profeta, ele vai fluir fortemente no dom da profecia. Por isso que todo profeta, ele tem que ser treinado a desenvolver o dom da profecia. Por quê? Porque entenda uma coisa, a maior propriedade que um profeta tem é de ouvir o céu. Acho que eu falava isso com o Humberto esses dias. É ouvir o céu. A maior propriedade é ouvir o céu. Pastor, mas eu pensei que o profeta ele tinha que ficar lá fazendo predição, ele tinha que ficar lá profetizando. Irmão, os profetas canônicos, já estudamos isso aqui agora, eles fizeram predição, eles falaram sobre o futuro. Então prediz o que ia acontecer, né? Agora, até João, você viu que João profetizou o que? O Apocalipse, uma predição, ele prediz o futuro. Agora, os profetas de que Jesus instaurou, que não estão no cânon bíblico, que a gente chama que não são os profetas canônicos, eles são profetas que não predizem, que não falam apenas, claro que eles podem ter uma palavra, né, sobre o futuro, mas eles não predizem só sobre o futuro, eles não ficam só adivinhando o futuro. Por isso que na antiga aliança os profetas eram chamados de videntes. Por isso eles tinham predição, eles viam o futuro. Agora os profetas, né, instaurado por Cristo em Atos 4, nos dons ministeriais, eles fazem a leitura da profecia. Eles interpretam a verdadeira profecia, a palavra de Deus.
eles trazem a compreensão, a interpretação da profecia. Então, uma das grandes características e evidências de dons que existe na vida de um profeta é o desenvolvimento do dom, da profecia. Não existe serviço profético sem dom da profecia. Não existe, é falso. Não, porque ele revela até identidade. Se ele revela identidade, placa do carro e etc., mas não revela o espírito da profecia, é só palavra de conhecimento e de sabedoria. Não é considerado um profeta autêntico. Tem um dom espiritual de palavra de conhecimento, mas não é um profeta de ofício. Amém? Amém? Vamos lá. Um mestre. Qual é o dom, por exemplo, que o mestre pode desenvolver? Ou deve? Qual é a evidência que existe na vida desse homem? Dom da profecia. Também. Então ele pega a palavra e a interpretação. Claro que ele traz num outro contexto. Vamos lá dar um exemplo. Estava falando para a Nicole isso no carro hoje. Vamos dar um grande exemplo aqui. O Senhor é meu pastor? Nada vai te faltar, né? Então por que quando a gente tem tribulação a gente fala isso? Se nada vai te faltar, então não te falta tribulação. Tem alguém comigo ou não? Nada me falta, então fica com a tribulação, porque nada pode te faltar. Nem a tribulação para corrigir sua vida, para te edificar. Você vê como que a visão profética ela muda tudo. Agora um mestre, o que ele faz? Ele vai olhar um texto bíblico, né? Como por exemplo, lembra lá? Quando o carcereiro estava preso, ou melhor, o Paulo e Silas estavam presos, e aí houve aquele terremoto e tudo, as prisões foram se abrindo, e o carcereiro, o cara que estava lá, ele ficou com medo de morrer, ficou desesperado e queria tirar a sua vida. E naquele momento ele recebeu uma palavra de conhecimento. Então fazer a leitura de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não é só uma coisa profética, isso é uma coisa para mestre. Então quando o mestre ele vai fazer uma leitura de que aonde existe uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, dentro da escritura, ele tem que ser perito nisso, isso é coisa de mestre. Então quando foi liberado lá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que a igreja vive hoje? Bota a campanha lá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí a pessoa vem crendo o quê? Se eu for salvo, minha casa também vai ser. Mentira. Aquilo foi uma palavra liberada de revelação para ele, especificamente para ele, e não para a igreja. A palavra mais certa foi o que nós pregamos aqui, foi o que Josué disse: eu e minha casa serviremos. Isso significa, eu estou conduzindo minha casa, estou levando minha casa. Eu, pelo menos como pai, tomei a decisão. Agora os filhos eu acho que vão comigo, eu estou. Mas não a palavra de que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso significa, crê no Senhor Jesus, e aí através de mim, da minha salvação, todos serão salvos da minha casa. E se eles não quiserem, salvação é individual, irmão. Você quebra a lei da teologia. Porque eu sou salvo, eu não posso salvar nem meu filho, nem minha esposa. Senão quebra a lei da salvação. Salvação é individual. Só que a palavra era uma revelação, uma palavra de conhecimento tão forte, que se você continuar lendo o texto, de fato a família foi salva. Se batizaram e tudo. Então, quando eu pego e eu olho dentro de um contexto desse, dizendo, eu não posso fazer a campanha, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
precisa entender que isso aqui foi uma palavra, isso é coisa de mestre, ele tem que ser perito na escritura. Então, a palavra logos está com o mestre, a palavra rema está com o profeta. Agora, o profeta não vai deixar a palavra logos de lado, nem também o mestre vai deixar a palavra rema de lado. Mas a maior incumbência do profeta é trazer a interpretação, a revelação daquela palavra. E a incumbência do mestre é trazer a palavra escritural dentro do seu contexto. Então, quando a gente diz lá, né, uma coisa que eu ouvi minha vida toda o Silas Malafaia falar, né, quando eu estudava muito teologia, texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem o contexto é pretexto para heresia. Isso significa, isso é coisa de mestre. Isso é coisa de mestre. O mestre precisa fluir dentro do contexto. Não, irmãos, que só ele vai fluir. Eu, por exemplo, tenho um ofício profético, mas eu ando sempre olhando os limites de um contexto bíblico. A gente não pode forçar um texto para agradar A ou B, ou para a gente botar dentro de uma pregação para ela ficar bonita. Ou é ou não é. Amém? Amém? Vocês parecem estar com sono? Melhorou. Amém? Qualquer coisa, levanta o dedo aí, no final a gente responde. Vamos lá. Um pastor agora, ele vai sair para pastorear. E ele precisa agora de alguns dons, ele precisa de algumas ferramentas. O que ele pode usar? Palavra de sabedoria. Porque na maioria das vezes ela vem seguida de conselho. E o pastor é o maior conselheiro que existe. Só que não apenas isso, conselho. Ele sempre quer fazer com que a ovelha chegue no seu destino. Então eles vão assim, não, vai dar certo, vamos lá. E vai conduzindo, não. Irmãos, um dia eu fui na roça lá da pastora Karine, lá tocar o gado. Pensa que sempre tem um bichinho endemoniado, um rebelde no meio da história. Aí o pai da Karine falou assim, não, você não vai conseguir tocar sozinho. Eu falei, deixa comigo. Irmão do céu, eu voltei e tinha perdido a graça de Deus na minha vida. Ele falou, eu falei que você não ia conseguir. Eu falei, só o senhor me esqueceu de me dar uma coisa, um estilingue, que ia dar na cabeça daquela vaca sem vergonha. Irmão, porque o bicho está vindo, e aí está vindo todo mundo assim, parece que feliz da vida, e você está vindo com um cavalo atrás, aí você vai assim, daqui a pouco você vem para cá, daqui a pouco uma faz assim, ó, aí você vai, ela aí daqui a pouco vê 2, 3, 4, daqui a pouco a outra já está indo para lá, aí bagunçou tudo. Isso significa, o pastor quer conduzir para que todos cheguem. Pastor, mas eu penso que o pastor ele é um bonzinho. Engano seu. Porque para a ovelha que não está pronta, que está imatura ou que está rebelde, você sabia que o pastor ele lida com muita libertação? A gente não entende nada às vezes, irmão, de pastoreio, de igreja. A gente finge que entende, vem para a igreja receber vitória. Você sabia que quem chega aqui na igreja e tira o carrapicho não é o profeta, não é o apóstolo, não é o mestre, é o pastor. Isso faz parte de libertação. Na maioria das vezes quando chega aqui, quem cura é o pastor. Por isso, irmãos, que eu não aceito o pastoreio dos dias de hoje. Aquele pastor ele é muito amável, ele fica ali, beija todo mundo, abraça todo mundo para não perder ninguém. Mas quando tem que falar, não fala, negocia. Quando tem que libertar, de fato não liberta. Quando tem que curar, tem medo de falar.
O verdadeiro pastoreio, ele tem uma palavra de conselho, de sabedoria. Deus pode mostrar para ele pode caminhar em cima de conselhos. Além de que isso não é só isso, né? Ele pode ter outros dons. Mas ele é um homem, irmãos, que faz com que a igreja, a ovelha, chegue ao seu destino. A palavra de esperança que ele pode ter de consolo para a igreja, lembre-se, que o consolo é o ponto final, mas o início dela é exortação. Então, vinde como estáis, estado atual, edifique ele na profecia, e dê sim uma palavra de esperança. Só que se a profecia só tem a palavra de esperança, o consolo, ela é falha, ela é manca, porque ela tem mais dois pilares, edificação e exortação. Amém? Amém? Parece que a gente está dando uma aula de 5 ministérios. Bolou tudo. Amém? Fiz isso de propósito, para que a gente aprenda a fluir dentro do nosso ofício, mas com os dons, as ferramentas que o Espírito Santo nos entregou. Amém? E o apóstolo, irmãos, o que o apóstolo inventa, hein? O que ele faz? Então lá temos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, dons de variedade de línguas, interpretação, dom da fé, dom de maravilhas, dom de discernimento de espíritos. Aonde que esse apóstolo ele anda? Olha como que o dom de profecia que Paulo disse, dentre todos os dons que você tem que procurar, buscar com zelo eles, mas sobretudo o de profecia, porque edifica o corpo, a igreja. Então eu vou dizer, dentre outros, claro que pode ter, mas o apóstolo também pode ter a profecia, porque o apóstolo traz fundamentos. Então os fundamentos apostólicos faz com que uma igreja seja sólida, uma igreja não seja menina. Amém? Então esses fundamentos apostólicos são extremamente importantes. Pode trabalhar também no dom de profecia. Ok? Pode. É igual Paulo, né? Paulo, quando chegou se eu não me engano, na Grécia, né? Tinha adoração a deusa Diana, os deuses lá, filosofia, e ele, né, confrontou, e muitos mágicos que tinham naquela época, Paulo confrontou muitos, né? E sabia que aquele espírito, os caras vinham com uma conversa estranha, e Paulo confrontava sabendo que aquilo ali não provinha, né, do Espírito de Deus. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Nós falamos falamos muito sobre de profecia, mas o que eu quero dizer para você, que dentro dos ofícios ministeriais, nós temos essas ferramentas, essa caixa de ferramentas, chamada dons espirituais, e cada um dos ofícios, eles podem fluir dentro desses dons aqui, eles podem, na verdade, usar essas ferramentas. Então, às vezes, não é uma ferramenta, você pode usar 1, 2 ou 3 ferramentas dessas. Basta nós entendermos o ofício que temos, e basta saber daquilo que temos buscado, e o que Deus também está nos dando. Amém? Então, por exemplo, o ofício profético, eu, por exemplo, fluo muito no dom de profecia, e palavra de sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque é uma coisa que eu priorizo andar nisso aqui, porque isso aqui para mim é a profecia completa. Então você fala, pastor, eu já orei aqui, por exemplo, estéril ter filho é dons de cura. Mas foi porque o Senhor me deu, eu quero que ela gere, então amém. Mas não é o que eu busco. Agora isso aqui eu busco. Isso aqui se Deus falar qual, eu só quero isso aqui, só isso aqui para mim. Por quê? Porque eu sei que é uma das maiores evidências do meu ofício. Então quando eu fluo em palavra de conhecimento, né, ligado ao que? É um ponto de partida de onde a pessoa está, presente e passado, trazendo exortação, encorajamento,
ligando isso a um estado atual que a pessoa está, desenvolvendo na interpretação, na compreensão de fato, edificando essa pessoa com o testemunho de Cristo e trazendo ela a um lugar onde ela deve chegar através de consolo e esperança no Senhor. Irmão, isso aqui para mim é completo. Então, pastor, você não queria ter dom de maravilhar, abrir o rio Berabinha? Não. Você acha? Sim, por causa do meu ofício. Então, como eu digo, por exemplo, eu chego em ambientes, eu falo, Deus pode abrir a caixinha de ferramenta? Aí ele faz assim. Aí eu falei, amém. É automático, irmãos. Isso não é para mim, é para você. Para você, para todos nós, para o corpo. Amém? Isso não é propriedade do pastor. Isso não é propriedade do presidente da igreja. Isso é propriedade do corpo de Cristo. E vou dizer, nós estamos correndo para o fim. E correndo para o fim, nós precisamos de alguns dons evidentes na igreja nos dias de hoje. Por exemplo, quando você chega lá, ó, Jesus morreu por você. Imagina, cadê a Lara? Tá aí? Tá. Você chega lá no meio da UFO hoje, tá aquela galera que você sabe. Aí você diz assim, ó, Jesus morreu por vocês. Fica rindo da cara da Lara. Porque o sangue de Jesus dele foi derramado. Infelizmente, irmão, ó. É. Mas se você chega no meio de uma UFO lá, ou da sua sala, e a pessoa está te olhando meio esquisita, e você fala, Deus, me dá uma palavra de conhecimento aqui, vai, abre a maleta aí, ferramenta. Deus me disse que a sua vida é isso, isso. Irmão, se não sentir a pressão do céu, nem impossível. No fim, aonde os tampões, os comichões estão nos ouvidos, se a gente não fluir em dons, por isso eu estou dando essas aulas, se a gente não fluir, irmãos, o evangelho para. Pastor, que isso? Para. Eu vou dizer, se a gente não pegar e interpretar de forma correta e ficar com essa historinha da carochinha que ninguém aguenta mais, que é só vitória, só isso, só aquilo, só prosperidade, ninguém aguenta mais, irmãos. Tem uns aí que gostam, mas quem quer o evangelho de verdade não fica. Se a gente, irmãos, estiver num ambiente, num lugar e não interpretar, irmãos, ou melhor, não tiver discernimento de espíritos, posso dizer uma coisa para você? O discernimento de espírito vai dizer se é o Espírito de Deus que está ali, que está se movendo, ou se é o Espírito do Anticristo. Já acionei essa caixinha aqui hoje. Quando eu mandei o áudio na igreja lá, mandei para um grupo dos pastores, grupo dos pastores do Rio, mandei para tudo que é lugar, mandei no grupo do Mevan. O apóstolo Luiz falou, Bruno, parabéns, é isso aí mesmo. Você fez a leitura certinha das coisas. 6 minutos e pouco, aquele áudio que eu mandei no grupo, mandei lá no grupo do Mevan. O que eu quero dizer para você? Mas não acabou, eu estou numa interpretação de algo. Senhor, o que aconteceu no Brasil agora, independente se é fraude, o que aconteceu, eu não quero nem mais saber disso. Eu quero uma interpretação de discernimento de espírito. O Senhor, o espírito do anticristo está se movendo, o espírito de Deus está trazendo juízo sobre a casa. Por isso eu não paro, irmão, minha cabeça não para um minuto, eu durmo, acordo sem parar, não descanso. O espírito do anticristo está falando no Brasil, o espírito de Deus está trazendo juízo sobre a nação de novo. Quem é que está agindo, Senhor? Eu estou esperando. Já a resposta chega. Amém? Discernimento de espíritos. Não é só, não, é o diabo que está ali. Não. Mais do que o diabo, existe um espírito atuando sobre o mundo, chamado espírito do anticristo.
Nós temos que discernir se o Espírito de Deus ou se o Espírito do Anticristo está se movendo em certos lugares, inclusive agora, no governo. Então, irmãos, quando a gente fala aqui, a gente fala, mas olha, irmão, se você quiser saber se tem um Espírito numa pessoa, só manda ela abrir o olho, é o primeiro ponto. Se estiver com o olho virado, você já viu que é o capeta, o diabo. O que ela faz, como ela se comporta, se você está com dúvida, é tiro e queda para você achar. Agora, irmãos, eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de um governo, de uma nação chamada Brasil. O que está acontecendo sobre o Brasil? Perguntei ao Senhor nessa tarde, irmãos, depois de eu mandar o áudio, fechei a porta do meu quarto, falei, Deus, o que está acontecendo? Eu preciso dessa resposta. Isso não está ligado só ao meu ofício, está ligado aos dons. Porque como um profeta que discerne ambientes, eu preciso entender o ambiente da minha nação. Porque discernir da igreja, às vezes, para mim já se tornou mais fácil. Quando nós liberamos uma palavra a respeito da década, olha como nós estamos dentro da década. Olha os acontecimentos da década, irmão. Então, nós precisamos discernir espíritos. Esse é um grande dos dons, para os últimos dias. Mas não apenas ele, muitos outros estão aí. Eu quero dizer que existem alguns importantes, como Paulo falou para mim, o principal é o de profecia, mas o dom de discernimento de espíritos é outro muito principal. Mas eu quero dizer mais ainda, todos os dons para mim são extremamente importantes para os últimos dias. Porque a pessoa vai chegar lá na região tal e vai dizer, eu sou o apóstolo fulano de tal. O diabo vai falar, vai rir da cara dele. A igreja pode reconhecer, chegou um apóstolo. Mas o céu reconhece, o diabo reconhece. Quem é que mais reconhece? A região reconhece. Mas irmãos, quando fincar a estaca, fundamentar algo ali, aí os céus, o inferno começam a reconhecer. Por isso que fluir nos dons, esse link dos dons ministeriais para os dons do Espírito, irmãos, é extremamente necessário para os nossos dias. Extremamente necessário. Não é, irmãos, uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência da igreja. Sobrevivência da igreja. Para que a igreja sobreviva, ela precisa fluir nos dons. Irmãos, a bipolaridade que a gente está vivendo hoje dentro do Brasil. Irmãos, se você sair na rua para pegar um evangelho, irmãos, eu estava no Rio, sei lá quando, meio do ano passado. E aí, acho que o João estava até lá também, que saiu uma briga lá na pista de skate. Era o João que estava lá e ali. Irmãos, o camarada começou a falar assim, não, porque... Aí, irmão, 2 minutos de conversa. Não, porque você é bolsonarista. Ué. Porque o cara passou com skate, a menininha estava ali e quase atrapalhou. Aí o pai falou, não, olha aí, está atrapalhando a menina que está na minha frente, está na pista, não sei o que lá. Não, irmão, calma aí, é minha filha e tal. Não, você é bolsonarista. Ué, o que tem a ver o Bolsonaro, meu Deus? Agora você imagina pregar o evangelho no meio desse povo. Imagina você pregar o evangelho, irmãos. Quem quer ouvir que Jesus morreu? Mel Gibson fez um filme que converteu até muitos muçulmanos. Não abriu a boca, fez um filme. Porque está difícil abrir a boca para pregar. Porque, irmãos, falar que Jesus morreu numa cruz, acho que todo mundo sabe. O pastor está dizendo para não pregar? Não. Eu estou dizendo que as condições são diferentes nos nossos dias. Extremamente diferentes. O que eu mandei para vocês no áudio lá, falando sobre o marxismo, etc., é justamente isso. Hoje, aqui, mais do que nunca, a marca da besta. Eu até falei para a Nicole, falei, filha, desacelera um pouco nesses dias, porque é marca da besta, filho, não adianta. Tem muita gente marcada. Tem muita gente marcada. Irmãos, eu vim ouvindo um vídeo do Silas, do pastor Silas Malafaia, eu fiquei horrorizado, irmão. Ele falou que pelo menos, 6% dos evangélicos votaram no PT. Isso dá quase
20 milhões no Brasil. Eu quase caí para trás, irmão. E ali sabe, irmãos, porque dentro da igreja dele na DEVEC, aqui como tem ministério de louvor, lá tem ministério político, dentro da igreja da DEVEC, é onde eles lançam deputados, onde Silas fica sabendo de tudo. Então não é historinha da carochinha, é uma verdade. Eu falei, gente, como 6% de evangélicos no Brasil votam 6%. 20 milhões mais ou menos. 6% dos evangélicos. E você diz, mas roubou, mas não roubou. Aí todo mundo fala, mas todo político rouba. Aí fica nisso mesmo. Bom, então se você tirar a corrupção, que é absurda e que foi comprovada, mas se você for para o outro lado, irmãos, as políticas ideológicas, uma das primeiras coisas que ele falou no discurso lá na Paulista era sobre a cultura vai voltar a viver. Irmãos, o demônio vai ser solto, irmão. O ministro Barroso agora já declarou posse da propriedade privada, ele nem assumiu. Vai ter morte nesses campos aqui, irmão, de agro, já, vai começar morte, porque ninguém vai aceitar, os caras vêm tomar terra. Enfim, mas isso é uma outra coisa, bota aqui na cultura. Irmãos, quem é que quer ouvir o Evangelho? Se a gente ainda quer pregar, a gente tem uma caixa de ferramentas. Porque qual é o meu pensamento nesses dias? Ainda existe cativos em Babilônia que precisam ouvir o Evangelho. Existem os marcados, já falei para Nicole, filha, é muito fácil, chega na sua sala, aquele cara é extremamente militante, pode deixar ele de lado, nem papo com ele, porque é militante, não tem jeito, você vai ficar batendo boca, e não adianta. Agora tem os reféns, pega os reféns, chama num canto, lança uma palavra mesmo de sabedoria e de conhecimento sobre ele, pega a interpretação da escritura, pede para Deus revelar a vida do fulano e Beltrano, é assim mesmo, filha, assim que flui, e essas pessoas vão ser entregues a Cristo desse jeito, vão saber que existe um Cristo na sua vida, não tem outro caminho. Saber que Jesus morreu na cruz, todo mundo sabe, irmão. Só os povos não alcançados lá que não sabem ainda, mas dentro de um Brasil, quem tem televisão, mídia, todo mundo sabe, Jesus morreu na cruz, pelo amor de Deus. Os militantes estão botando crucifixo até onde não deve. Como é que sabe que Jesus não morreu na cruz, irmão? Inocentes da onde? Então, irmãos, é olhar dentro do olho e falar, Deus, me dá a caixa de ferramenta aqui. A caixa de ferramenta é os 9 dons, eu vou fluir nos 9 dons. E vou, é o único jeito, irmãos, que a igreja vai avançar nesses dias. Eu não estou dando essa escola à toa, não. Vem cá falando que eu quero pregar para você, Jesus te ama tanto. Ele vai falar, se ele me amasse, eu não estava nessa situação. Se ele amasse, aquele mendigo não estava ali. É assim que eles falam. É assim que eles falam, irmão, na tua cara. Agora, quando você fala, vem cá, João. Aí você chega e fala assim, Deus mostrou a sua vida para mim. E aí vai falar, existe um Deus na vida dessa pessoa. Esse cara está falando a minha vida. Esse cara está falando do meu passado. É assim, irmão. Você pega hoje pessoas que são reféns do diabo hoje, irmãos, é porque tiveram uma vida massacrada, desgraçada. Todos eles tiveram um passado, todos eles tiveram uma vida massacrada na mão do diabo. Aqui, palavra de conhecimento. Deus me dá uma palavra de conhecimento. Se o Senhor ama aquela pessoa, me dá uma palavra de conhecimento. Só tem esse jeito de acessarmos, porque as pessoas estão bloqueadas, comichões nos ouvidos, marca da besta na mente, irmãos, e a gente fica ali, sabe, levando do mesmo jeito, muitas vezes vai ser difícil. Amém? Glória a Deus. Então eu quero terminar aqui, deixa eu ver se tem mais uma coisa, mas acho que é só isso. Eu quero fechar com vocês essa escola, que para mim é extremamente importante, tá? Na próxima terça eu posso caminhar com vocês falando um pouco sobre os dons de línguas. A gente faz uma escola, 1 ou 2 aulas só sobre a questão das línguas. E
a gente vai caminhando um pouco em cima disso, porque a gente precisa entender, né? Como Paulo disse, né? Todos podem profetizar, todos falam em línguas e tal. Uma pergunta que Paulo deixou, e é bom a gente entender o que Paulo também estava querendo dizer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dúvidas ou dívidas? Alcançar de uma vez não, mas pode fluir uma vez ou outra e tal, mas andar com os 9 não, porque 9, ele, como nós falamos aqui na primeira aula, ele é sinônimo de completude, de algo completo. Lembra da menorá? Né? A menorá que tinha as amêndoas, né? Então eram 3 amêndoas, e aqui 3 amêndoas. Isso aqui configurava as 22 letras do alfabeto. Isso significa totalidade. Então 9 Yeshua tinha, né? Porque era completo. Ele é o espírito da profecia. Agora, uma pessoa nós não conseguimos. Amém? Nós podemos fluir uma hora ou outra em alguma situação, até por necessidade, né, que Deus tenha para que a gente flua em alguma coisa, né? Agora, a gente acionar tudo de uma vez só e fluir em tudo, realmente não dá. Amém? Mais alguma pergunta? Não? Então vou perguntar, hein? Glória a Deus. Oi. Sim. 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 Na verdade, te dar um conselho que eu faço. Quando eu vou receber uma direção do Senhor em relação, por exemplo, ao que estamos vivendo, não é uma coisa em relação à minha vida, à igreja, é uma nação. Nós estamos falando de algo muito grande, né? E isso a gente vai desenvolvendo e a gente vai alcançando esse patamar, vamos dizer, esse lugar, né? A primeira coisa que você deve fazer é botar a sua vida disponível para que o Senhor fale. É a primeira coisa. Você não deve falar assim: Deus, agora o dono da profecia, eu vou caminhar aqui só e vou Não, primeira coisa, a sua vida, o seu espírito rendido. Deus, ele vai começar a falar e movimentar do jeito que Ele quer. Porque senão você está sendo reducionista. Você reduz a atuação do Espírito naquilo que Ele pode fazer, ou falar, ou comunicar a você. E para mim, a minha experiência não é o correto. Então eu, por exemplo, como eu tive a questão do discernimento de Espírito, foi Deus que me trouxe. Eu entrei no quarto, falei: Senhor, o que está acontecendo? E fiquei parado, irmãos, olhando lá fora, na janela. E dentro do quarto, olhando na janela, e o Senhor falou: discernimento de Espírito. Eu falei: sim. E qual é o Espírito, Senhor, que está agindo? O que está acontecendo na nação? Então assim, a primeira coisa foi Deus quem falou. Eu só me coloquei na disposição para que Deus falasse. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, é saber aonde você já flui, ou já tem fluído, ou vai fluir de uma forma melhor dentro da questão dos dons, né? Essa questão que a Viviane falou da neutralidade, realmente muitos de nós vivemos nesse lugar, né? Tipo assim, sendo neutro. Então a gente pensa no trabalho, pensa no dinheiro, pensa no salário, pensa isso, pensa. A gente pensa 1000 coisas, irmãos. Só que a gente não pensa em ser útil ao corpo de Cristo. Uma coisa que o apóstolo Luiz sempre falou, e eu sempre
sempre acreditei, sempre foi a veia da minha vida, Deus, eu não quero ser famoso, eu quero ser útil. Eu só quero ser útil. Então alguns dizem assim, pastor, você é muito escondido. Eu sou escondido porque eu sou útil do jeito que eu sou, né? Hoje alguns pastores lá do grupo do Mevan, eles entraram no meu privado, acho que uns 2 ou 3 pastores, eles perguntaram, e aí, o que você está enxergando? Como é que você está vendo? O que você está... E pessoas que eu nem conheço, irmãos. Por que isso? Porque você fluiu de uma tal forma que às vezes eles acreditaram naquilo que você estava fluindo, de como você estava fluindo. E aí eu comecei a mandar coisa no grupo, porque as pessoas estavam entrando no meu privado e me perguntando. Então o que eu quero dizer? Sair dessa neutralidade, na verdade, vai dizer respeito, primeira coisa, entregar a sua vida, a sua devoção, o seu coração ao Senhor, para que Ele mova, Ele fale. Se existem lá os 9 dons, Deus Ele vai te fazer fluir em um deles. Isso é fato. Agora, como Ele vai começar? Porque às vezes, Viviane, você está falando assim, Deus, vou desenvolver o dom da profecia. Isso é bom, isso é importante. Só que agora, nesse momento, Deus quer trabalhar no discernimento de espírito. E você não está acessível, porque você está parado no dom da profecia. Entende? Então, quando eu trouxe a palavra, por exemplo, da década, a palavra da década, irmãos, não é dom de profecia. Dom de profecia, leitura da escritura, dom de profecia, interpretação da escritura, dom de profecia, logos e rema, se alinhando como uma palavra de revelação para edificação do corpo de Cristo. Então, quando eu tive a palavra da década, Deus estava me dando uma palavra de sabedoria. Na verdade, isso aqui fluiu, os 3 dons fluíram ao mesmo tempo, porque Deus falou, filho, olha a condição da minha casa, da minha igreja. Exortação, chame, encoraje, para que haja o maior encorajamento, não é seja animado, o maior encorajamento é o encorajamento ao arrependimento, por causa do estado atual. Encoraje-os a se arrependerem, a saírem dessa condição. E aí você flui na interpretação de entender que a igreja precisa ser mais edificada. E aí depois Deus dá uma palavra de ponto final. A década vai ser assim, e para que vocês cheguem lá e haja esperança, consolidar a igreja, vença esta etapa da agenda. Irmãos, os 3 fluíram juntos. Então o que eu quero dizer para você? Eu poderia estar pensando, Deus me dá uma palavra sobre a igreja hoje, e Deus queria dar uma palavra sobre a igreja hoje, no meio e amanhã. Então você não pode estar parado no dom. Não, agora eu vou fluir só nesse dom. Primeira coisa é colocar a sua vida disponível. Primeira coisa que eu chego, quando eu chego aqui na igreja no culto, eu falo, Deus, estou aqui, estou disponível. Às vezes eu estou aqui, né, os pastores, eu ensino muito isso por Natan, né, que vem pregar nos times, eu falo, filho, não pense que o povo, você tem que responder ao povo. Não pense isso, nunca. Que você vai pregar, tem que ficar aqui e o povo está te olhando e você tem que entregar alguma coisa para eles. Primeiro, você está cultuando ao Senhor, e eles estão cultuando junto. Ele não tem que esperar de você, primeiro ele tem que esperar de Deus. É a primeira coisa, eu ensino ele todo, sempre quando ele vem pregar aqui. Então, irmãos, tem um momento que eu paro aqui, irmãos, aí o povo está assim, ó, me olhando. Aí tem hora que eu até olho para eles também e fico assim, ó, eu e você estamos na mesma condição, estou esperando o eterno. Literalmente, irmão. Eu não sou animador de palco. Sou servo, filho, igual você. Estou na mesma condição. Aí, o que o pastor vai fazer agora? Vai virar o Super-Homem? Ou vai virar o Jaspion? Nenhum dos dois. Estou igual a você, esperando que o papai quer falar. Irmão, se demorar 5, 10 minutos, eu fico aqui. Se ele fala, acaba o culto, calma. Se ele fala, não, eu estou fazendo algo, então estou esperando. Não, eu quero compartilhar contigo o que eu estou fazendo. Ok, então compartilha. Então libera o que eu estou fazendo. Então eu libero. Então eu estou aqui, irmão, disponível. Porque senão, irmãos, a gente reduz aquilo que o Espírito quer movimentar. Amém? Mais alguma pergunta?
Deu certo aí? Você pode desenvolver o dom da profecia, qualquer dom, mas sempre esteja disponível as 9 ferramentas do Espírito. Amém? Imagina, irmão, se a gente estivesse lá na África agora, no meio dos satanistas. Aí você fala, agora vai vir o dom da profecia, porque Jesus Cristo morreu rezando. Aí o cara levitando na tua frente, igual em Boston, lá em Nova Jersey, Estados Unidos, o cara levitando, saindo do chão. E você, porque Jesus morreu na cruz. Irmão, você tem que ficar ligado. Deus, o cara está levitando. Vou levitar também? Como é que é? O que vai acontecer? Irmão, você tem que... Irmão, não adianta. A gente perde essa conexão. É que a gente quer fazer com a nossa mão. A gente quer dar nossa resposta. Não, não, não. O céu, irmão, vem sobre a terra. O céu vem sobre nós. Amém? Glória a Deus. Fique de pé então. Ninguém mais tem. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, colocamos, Deus, o nosso coração diante de Ti. E nesse final, Pai, dessa escola de dons espirituais, o que mais, Pai, desejo é que, de fato, tudo aquilo, Pai, que foi liberado, que foi transmitido, que foi ensinado, entre em prática, Deus. Nós oramos, Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, aquele que levantou os dons ministeriais, e pelo Espírito Santo, aquele que nos deu os dons espirituais. Nós declaramos, Pai, aqui nessa noite, que Deus, essas ferramentas estejam disponíveis ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, Pai, que diante, Pai, tamanho hoje, a cultura, Pai, que o mundo tem, o desenvolvimento, Pai, de tudo que está acontecendo, Pai, no mundo, nós precisamos, Pai, dessas ferramentas. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito. Nós precisamos fluir, Deus, naquilo que o Senhor propôs na Sua santa palavra. Foi o Senhor, Pai, que colocou ali para nós. Foi o Senhor, Pai, que disponibilizou para a Tua igreja. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que a igreja, Pai, se levante. Pai, quão necessário é uma questão de sobrevivência da igreja. Fluirmos, Pai, nos dons. Fluirmos, Pai, naquilo que está estabelecido na Tua palavra, para que haja edificação, aperfeiçoamento, para a proclamação do Evangelho de Cristo, Pai. Nós não avançaremos como igreja nesses últimos dias sem os dons, Pai. O quanto que é necessário para que o Senhor, Pai, venha e que a revelação, Pai, da profecia, o Espírito, a vida da profecia, Pai, venha, que é o testemunho do Senhor, Pai. O testemunho que traz cura, liberta, salva. O testemunho, Pai, que traz salvação. Mas antes, Pai, nós precisamos entender que existe, Pai, esse Espírito da profecia. Ajuda-nos, Pai, nesses dias a sermos funcionais. Ajuda-nos nesses dias a sermos, Pai, de fato, esses homens e mulheres, a igreja que funciona numa vida, Pai, no Espírito, no fluir, Pai, do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos, para que, Pai, tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a Sua palavra, Pai, entre em prática, Pai. Sempre ouvimos falar dos dons, uma vida inteira ouvindo falar que existiam os dons espirituais. Vimos pessoas fluindo nos dons espirituais, mas não, Pai, é o tempo, é agora de nós fluirmos nesses dons. Deus, toca a Tua igreja em nome de Jesus, que possam fluir no Senhor num nível extraordinário, sobrenatural, Pai. Que possam fluir com intrepidez, com autoridade. Sim, Pai, quando começamos, às vezes estamos inseguros, porque não sabemos se é o Senhor ou não.
Mas quando, Pai, a intimidade aumenta, a maturidade chega, nós sabemos que é o Senhor que está provocando, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está fazendo. Por isso nós declaramos em nome de Jesus que a igreja possa crescer na maturidade, na intimidade, na intensidade, Pai, em nome de Jesus, para que flua onde estiverem, para que flua no templo, para que flua no trabalho, nas ruas, Senhor, na escola, na universidade, aonde estiverem. Disponibiliza as ferramentas do Espírito para a igreja, Senhor. Nós precisamos para a pregação da última hora, para a pregação do Evangelho de Cristo nesses dias. Olhamos o mundo hoje, Pai, descaracterizando a família, a igreja. E muita, Pai, das pregações que fazíamos têm sido, Pai, invalidadas pelo mundo. Mas, Pai, os dons é um lugar de acesso, Pai. Os dons é um lugar de acesso. Os dons será, Pai, o viaduto que vai nos levar ao coração de homens e mulheres que ainda não aceitaram a Jesus, de homens e mulheres que ainda não reconheceram a Jesus. Por isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus, que caia sobre nós os dons, que venhamos fluir de uma vida no Espírito, que a linguagem do céu venha para nós, Pai, para que possamos distribuir na terra, para que possamos distribuir, Pai, entre aqueles até incrédulos. Nós oramos em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Dons, Pai, que edifica a nós mesmos, dons, Pai, que fala a nós, mas dons espirituais que falam ao coletivo, que falam ao próximo, Pai. Labassoria, lamandara, labacheia. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Sela esse tempo de vigor da igreja através dos dons, de uma vida no Espírito, Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, como nós acreditamos, como nós cremos e como nós queremos fluir, Pai, nessa vida no Espírito. Nós oramos, porque é assim, Pai, que seremos uma igreja funcional, uma igreja, Pai, que funciona, uma igreja, Senhor, que flui, uma igreja, Pai, que vai ver de fato conversões, edificações, consolações, exortações, através, Pai, dos dons espirituais. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, trazendo sobre a sua igreja, Pai, os céus abertos e, Pai, homens e mulheres sensíveis para tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer fazer, para tudo aquilo que o Senhor quer movimentar. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
essa rica oportunidade, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse portal aberto, Senhor. Assim como foi em Pentecoste, nós vemos, Pai, um portal aberto sobre nós. Obrigado, Deus, pela distribuição dos dons. Obrigado pelas ferramentas do Espírito, Pai, entregue à igreja. É assim, Pai, que avançaremos. É assim que avançaremos, Pai. Nós oramos. Por isso, o Espírito Santo, ele foi dado em Atos dos Apóstolos, para confirmar que a grande comissão só avançaria através dos dons. Nós oramos, Pai, confirmando isso, Pai. Confirmando isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Sábado nós temos JP, amém? 19 horas JP, e no domingo culto normal às 18 horas, amém? Deus abençoe e vão na paz em nome de Jesus.